it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. But tonight we dine in hell! Começamos aqui a parte B do episódio 3, falando dos micros da Sharp, da Fujitsu e da NEC. Logo iremos falar dos Sharp Z1, dos Fujitsu FM77, dos NEC PC88 e ainda alguns outros. No final, comentários e e-mails relativos ao episódio 2. Então, segue o episódio. Sharp é o X1 e o NZ. É, o MZ. MZ ou NZ? M de Maria. Ah, tá. MZ e o X1. São duas linhas que, inclusive, apesar da MZ ter vindo um pouquinho antes, são duas linhas que elas foram lançadas pela Sharp no Japão quase simultâneas. O que acontece é o seguinte, o nosso ouvinte vai ficar falando, poxa, Sharp, Hotbit? Não. Esqueço isso, a Sharp do Japão nunca entrou no consórcio do MSX. Tive uma conversa com uma pessoa responsável da Sharp da época, conversei, e ele falou claramente que a Sharp japonesa reclamou. Assim, deu uma cutucadinha assim de leve do tipo, ou vocês tiram, param de fabricar MSX, ou então a gente corta o direito que vocês têm ao nome. Deu no que deu. Mas a gente vai comentar disso melhor nos episódios sobre o MSX. Então a Sharp nunca entrou no padrão MSX e sempre foi concorrente. E a Sharp, ela tinha duas divisões. Uma só para computadores e a outra tradicional de televisões. E sim, as duas fizeram micros. E tinha até uma rivalidade entre elas. Primeiro saiu a série MZ, que inclusive foi vendida em outros países da Europa. Foi? Chegou a ser vendida no Reino Unido... se não me falha a memória, na Alemanha também chegou a ser vendida. E logo depois saiu o X1, que foi um grande sucesso. Só que ao contrário do MZ, que foi desenvolvido pela Computer Division, o X1 foi desenvolvido pela Television Division. E aí o X1 acabou fazendo um grande sucesso no Japão, embora nunca tenha saído de lá. E aí a Sharp acabou também lançar micros da linha MZ e criou-se uma rivalidade dentro da própria. O X1 deu origem ao X68000, que é uma coisa quase mitológica, vamos falar em algum momento no futuro. Vi a luz e vi um X68000, já botei a mão no X68000. Mas em conceito, bem lembrado, a arquitetura do Sharp X1 é basicamente X80, enquanto o X68000, por motivos óbvios, é o Motorola 68. O acrônimo MZ acabou dando origem à linha de computadores, né, M de Möbius. Hoje em dia são mais os notebooks da Sharp. Também só vende no Japão. É raro você encontrar um Sharp notebook fora do Japão. E os Aorus, que é a linha de... Foi a linha de Palm Top. Foi a linha de Palm Tops da Sharp, que hoje sobrevive com o Netwalker, que não é um Aorus, mas mantém o espírito e a lógica dos Aorus. Mas enfim, vamos começar então. O que tinha o Sharp X1 de curioso, além de 680? Eu sempre lembro do X1 Bom, como a uma primeira vermelha. Era isso que eu ia falar. Primeira coisa, de cara, você vê. A maioria dos Sharp X1, tirando a série Turbo, que a gente vai falar mais uma coisa, eram vermelhos. Eu acho que de cabeça só um Matra europeu que tinha carcaça vermelha, né? Não, isso devia ser uma coisa interessante, principalmente o Japão, pensando num país onde, sejamos francos, japonês é tudo retraído, né? E evitar aparecer, tudo assim, mais um micro vermelho berrante é mais chocante ainda, mais curioso, né? Isso, exatamente. Outra característica do X1 interessantíssima, ele começou a ser fabricado em 82. É o fato dele ter superimpose embutido em todas as máquinas. Todos eles vinham com superimpose embutido? Sim. Talvez pelo próprio fato de ser a Sharp Television, eles eram preocupados em fazer uma máquina de forma a prenúncio do que viria a ser a multimídia. Eles tinham essa preocupação também com máquina com vídeo e áudio num pacote só. O Sharp X1, justamente por essa característica, superimposer, gráfico, ele tinha uns 80 da Sharp, né, clone da Sharp de 4 MHz,
64 de RAM e modos gráficos 320 por 200, 640 por 200 com 8 canais de som e o PSG de 3 vozes. O PSG eu não estou bem informado, mas pela sua sonoridade parece muito ser um AY3 80910 também. Só uma coisa, você falou, ele tinha 8 canais de som. Oh, desculpa, 3 canais de som. Ah, tá. Ele tinha 8 cores. 8 cores, tá bom. No primeiro modelo. O Sharp ele foi evoluindo com o passar do tempo. Além dessa linha, teve a linha Turbo, que são as versões mais bombadas, já tinha 128 ou 256 de memória. Já vinha com processador mais rápido também? Processador mais rápido, é claro. E o mais interessante, 4.096 cores. Nossa. No modo 320 por 200, claro. Mesmo assim. No modo mais baixo. Mesmo assim, a cor que não acaba mais. O X1 ficou marcado por ter alguns jogos muito bacanas. O que me chamou mais a atenção dele foi uma versão muito boa do Super Laydock, o mesmo do MSX, rodando em 4.096 cores. Nossa. E o Turbo também tinha um canal de som FM que dava um som mais bonito pra ele. Somente o Turbo 3. O Turbo 3 tinha todas essas características junto. Bom, era uma máquina de jogo, foi um dos concorrentes do MSX, só que mais caro que o MSX. E ele tinha também um outro rival que pegava um nicho parecido, que a gente vai falar depois, que é o NEC PC 88. O detalhe também é que a Sharp é uma potência no Japão, né, na parte de computadores. E a Sharp deu luz, como já dissemos, de ter 2 linhas. E a linha MZ, que era a linha padrão dos computadores da Sharp, ela começa em 78 com um board de programação. Você ia lá, programava, brincava em fazer as coisas e tal. Era uma máquina fisicamente feita, era um kit para programação, para estimular desenvolvimento. Aí ensinar a programação. Isso. Aí depois começa já vender em 78 com o MZ80K. O NZ80K não lembra um pouco aquele micro da Commodore? Pré-PET? Tem tanto mesmo. Então o Ricardo vai checar e dar o veredito. Lembra sim. Ô, máquina. Pelo menos ele tinha um monitor maior que o do PET, né? E aquela tradição japonesa do cassete dentro do chassi do computador. Lembrando que nessa época, dos micros pendrive, até vários MSX tiveram cassete embutido. Teve MSX com outras coisas embutidas além do cassete. E havia MSX também com outras coisas, como impressora, telefone, outras bizarrices. Até controle remoto. A série MZ80 foi vendida na Europa, foi um dos poucos micros japoneses que foram vendidos na Europa. Na realidade, você teve até MZs que rodaram os chips de PC, até o 86, 8286. Nossa. Acabou que a linha MZ convergiu para muito parecido com a linha X1, porque o X1 fez mais sucesso que o MZ no Japão. Sim, o MZ fez mais sucesso fora. O MZ foi vendido fora. Fora. O X1 não saiu. Ah. E aí a gente passa muito, né? Terminando a nossa passagem pela Sharp, vamos logo partir para a NEC. A NEC também é outra gigante em eletrônicos, computadores também. Ela vai ser mais conhecida no futuro com a série do PC 9801. Mas ela faz computadores desde 1981. E a gente vai começar com uma linha pouco conhecida, é o PC 6001. Apesar de todos os NECs serem PCs do nome, vem de personal computer, como todo mundo sabe. Essas linhas todas de 8 bits eram o clone deles, o clone fabricado pela NEC dos 80. Assim como a Sharp fazia o clone dela. A NEC tinha uma linha de produção de processadores grande, ela clonou muitos processadores. Além dos 80, família 16 bits, tinha muito XT Ricardo, com NEC V20, que era o 8088 com 10 MHz. Aliás, a NEC eu acho que só não fabricava chip de áudio nos micros dela. Acho que todo o resto era dela. O 6001, por exemplo, usava um AY38910. Como ele era popular o AY, né? Extremamente popular. O gerador de vídeo era compatível com o MC6847, embora a CPU era um clone de 80 da NEC. E você está falando de um micro que 81 fazia 256 por 192, que não era a coisa mais comum do mundo, era monocromático. Mas, definitivamente, no mundo em que as pessoas usavam 64 por 40, no Japão tinha micros com 256 por 192. Mais ponto na tela. Isso. Dá pra fazer algumas coisas interessantes. César, você falou que o vídeo dele é o 6847? Então vamos dizer que ele é quase um Amstrad. Faz sentido dizer que lembra um Amstrad, né? E aí, rapidamente, a NEC passou para a série PC 98. Quer dar uma palhinha? Não, PC 88, 98 é 16 bits. 88, desculpe o nosso ouvinte, né? Não sabe, Rio de Janeiro é uma cidade gelada, né? Neva lá fora nesse momento, inclusive, e a gente não consegue pensar direito com tanto frio. Aqui no nosso estúdio B. César está ao vivo aqui conosco.
Hoje, literalmente, ou seja, quem não conhece no Twitter, César ao vivo, hoje, literalmente, César ao vivo. Exato. Do 88 é 8001. Também foi uma série que evoluiu bastante. Também foi lançado em 81, finalzinho de 81, dezembro. Ele também usava o clone do Z80 feito pela NEC. Só que ele já tinha um aspecto que lembrava mais em termos de teclado e gabinete. Ele lembrava mais os PCs. Teclado separado. Um aspecto que poderíamos dizer mais profissional. Um aspecto mais profissional, exatamente. Isso foi uma coisa que marcou quase todos os micros, há exceções, da linha PC-88, que eram 8 bits com cara mais profissional de PC. Foi a primeira coisa marcante. A segunda coisa marcante dessa série foi a evolução que ela teve. Ela teve mais evoluções do que a própria série MSX. Se contar todos os modelos, mudou sempre uma coisinha. Ele começa com, atipicamente, tendo só resoluções acima de 640. 640 por 200, 640 por 400. O PC-8801 era talvez o primeiro micro capaz de rodar CP/M colorido. Isso era um detalhe muito importante. Em 81 era difícil você encontrar micros coloridos no Ocidente. Isso era um fator ele tinha já 8 cores. Outra coisa interessante dele era o fato em 81, ele ter um chip da Yamaha chamado 2203, que era um PSG mais FM de 3 canais. Em 1981... Já tinha modulador de FM, porque FM, lembra, quer dizer modulação por frequência. Exato. Modulação de frequência. Então ele já era uma coisa avançada. Já era PSG mais FM, que é o YM2203. Então a máquina, ela era bem avançada para a época que ela saiu. No final de 81, obviamente ela teve o preço, ela era bem cara quando saiu. Mas acabou se tornando a linha mais popular no Japão. Foi de certa maneira vendida aí até nomes e suas evoluções até 1989, e desde 85 ela tinha um FM interno. Desde 83 ela tinha modelos com drive embutido, drive de 5/4. Se não me engano, de 87 tinha 2. Outra coisa que eu quis dizer é que em 1983 saiu o MK2. PC-88, agora é 88, né, 01, MK2. O MK2, ele tinha, além das 8 cores simultâneas, uma paleta de 512 cores. Podia usar, mas ele usava quantas cores simultâneas? Não entendi. Eram 8 cores de 512. Uma paleta de 512. De 512. Sim. Você botar no pau da gaiava, o micro ele se assemelhava muito ao MSX em termos de gráfico de jogos. O que facilitou muito que muitos jogos do PC-88 têm versão no MSX. Eu posso dizer seguramente que ele foi o maior concorrente do MSX no Japão, foi a linha PC-88. Agora vem um que eu dei em especial que eu tenho mais carinho, que é o PC-8801FA. Por que esse modelo? Esse modelo, tirando a carcaça, ele é igualzinho ao MK2. O MK2 tem uma diferença, o MK2 foi feito literalmente para concorrer com o MSX. O MK2 ele tem aspecto do MSX ao contrário de todos os outros modelos. Ele vem com essa melhoria gráfica, vem com o chip FM embutido, vem com um monte de melhorias, porém ele tem um aspecto mais micro caseiro, com o teclado junto à CPU. O FA seria a volta dessa versão profissional. Só que pro FA não custar os olhos da cara, não ficar muito caro, eles cortaram o interpretador BASIC. Todos os PC-8801, essa linha, tem interpretador BASIC, menos o FA. O FA seguiu o conceito que a gente esqueceu de falar, do computer clean que a Sharp fazia. Os modelos do X1 e o NEZ não tinham interpretador nenhum. Você que carregasse você na fita ou no disco. O PC-88, o único modelo que fez isso foi o FA. Pois é, meu carinho vai por causa que este modelo em especial eu adquiri ele recentemente. Oh yeah! Pois é, o João, pra quem não sabe... Ele tem 2 drives, ele pode ter o Z80 chaveado para 4 ou 8 MHz, ele tem essa vantagem. Já dissemos a NEC fazer os próprios Z80 dela, e aí ela fez o BD 70008AC e podia ser chaveado para 8 MHz. E desculpa, só uma correção. O modelo sem Basic é o FE. O FE é exatamente o mesmo micro com o Basic embutido. Do resto era muito uma evolução da linha, era bate o olho na explicação e vê um PC-88, né? Com um chip FM, que era o 2608, dava 6 canais de FM, o que era, em 1987, em termos de qualidade de som, ou em termos de sons possíveis de fazer, era muita coisa. E o FA tinha 2 drives de 5/4, junto com o power supply dela interno. O FM do PC-8801FA era estéreo, tá? Tenta isso em 87. Exatamente.
Aliás, Mesmo o MSX Aliás, não teve FM oficial estéreo. Os MSX que tiveram saída estéreo foram porque foram cartuchos FM desenvolvidos posteriormente, inclusive no Brasil. Aliás, graças a isso, atraiu um grande número de entusiastas na área de som. Não sei se vocês que devem, como posso lembrar, de jogos como Street of Rage da Sega, Yuzo Koshiro começou programando áudio nessa máquina, PC 8801. Inclusive o Yuzo Koshiro, graças a isso, foi contratado pela Falcon, e foi ele o primeiro autor, isso no PC 8801, que depois foi portado sim para o MSX, foi o autor da trilha sonora do YS 1 e 2. Do YS 1 e 2, não? E foi o próprio Yuzo Koshiro, autor de Street of Rage, a trilha sonora do The Round of Oasis, do Shenmue, todos os jogos da Sega, Revenge of Shinobi. Ele foi usuário do PC 8801. Ele começou a programar música de jogos, gravando o som do Gradius, que tem no PC 8801, e reproduzindo. Ele tem formação clássica de música também, piano. Outro usuário clássico do PC 8801, outro usuário famoso, é o Yuji Naka, que todo mundo conhece pelo trabalho dele como diretor dos Sonics clássicos do Mega Drive, Sonic 1, Sonic 2. Aliás, para programar para o SG-1000 e principalmente para o SG-3000, que é o Master System, ele usava um PC 8801 também. Essa máquina ficou famosa por vários motivos. A terceira curiosidade que eu ia falar é que o teclado dele é padrão para todas as máquinas. Toda máquina com teclado separado, da série 88, podem ser, como posso dizer, intercambiáveis em todos os modelos. Não vem com descrição da máquina o teclado, vem só escrito PC 8800. Você pega ele e bota em qualquer máquina. O PC 88001 também tinha outro detalhe muito legal. Talvez tenha sido um das primeiras computadores a ter drive de CD-ROM embutido. Um dos últimos modelos tinha drive de CD-ROM embutido. Já vinha com CD-ROM, então. E outro detalhe é que tinha um modelo híbrido com videogame. Adivinha que videogame era? Que PC Engine, claro. Vai dizer, pomba. PC Engine, claro. Óbvio. Existe um modelo que era híbrido, videogame e computador. Óbvio. Tinha que ser o PC Engine. Afinal de contas, o PC Engine era um videogame da NEC. Exatamente. Só para terminar a série da PC 88, eu vou falar do VA. Que o VA já era uma série de 16 bits. Vou pincelar, que no caso aqui é micro de 8 bits, mas ele seria, bem dizer, o MSX Turbo R do PC 88. Também tinha 4096 cores, tinha um chip de áudio mais elaborado. Me corrija se eu estiver errado, César. É YM2608, o VA? Não, você teve VAs com 2203 e teve VAs com 2608. O 2608 também foi utilizado no FA, enquanto o 2203 foi utilizado, por exemplo, no FE, que acabou sendo o modelo de entrada do PC-88 no final dos anos 80. Com Basic capado, né? Isso. O que você tinha que rodar o Basic a partir de outro lugar. O chip era um NEC V20, que foi um clone que foi muito popular de 80 e 88. Sim. Muitos XT vinham com o NEC V20, o pessoal preferia porque ele era mais rápido. Né? E vinha com 512K de RAM. E o som que tornou quase um som de referência no Japão. Existe uma discussão muito grande se o som do PC-88 com o FM estéreo, o YM2608, era melhor ou não do que, por exemplo, do Jaco X68000, que era uma potência multimídia. Com certeza. E com isso a NEC praticamente dominou o mercado japonês de computadores pessoais. Só para botar o último adendo, que eu acho que o problema do PC 8801, nessa evolução para 16 bits, foi o fato que os usuários ficaram confusos, que ela já tinha a série PC 9801, o PC 88 na evolução dele acaba ficando muito parecido com o 98. Até as carcaças eram parecidas, até os gabinetes eram parecidos. Isso gera confusão para o usuário. Isso gera muita confusão. Então, eles acabaram matando a série 88 em prol da série 98, que já estava também muito popular no Japão, no final dos anos 80 para começo dos anos 90. E assim criou-se o mito e a história desse micro, que teve muitos clássicos em comum com o MSX. E tem um clássico que não saiu para MSX, mas saiu para PC, depois saiu para vários videogames, que é o Sulfiad. Aliás, outro jogo também, a própria Game Art, surgiu em prol do PC-88. Fez o Texter e depois o Sulfiad no PC-88. O Texter foi portado depois para MSX, o Sulfiad não, porque rodava em 8 MHz. E aí a gente passa para a última parada do nosso Shinkansen, que é a série Fujitsu FM7. A Fujitsu, óbvio, né? Ela viu aquela movimentação toda. A Fujitsu sempre foi uma fabricante de computadores profissionais, né? De business computers. Fujitsu Siemens na Europa. A Fujitsu entrou no mercado de mainframes
Sim, sim. No entanto, a Fujitsu não tinha uma presença no mercado japonês de computadores pessoais. No Japão, a gente tem que lembrar sempre, as empresas são muito mais verticalizadas do que no Ocidente. A mesma empresa faz tudo que você precisa, praticamente. A Fujitsu fabricava HDs, por exemplo. Fabricava HDs, fabricava computadores business, mainframes, etc. e tal. Ainda fabrica notebooks. E ela entrou no mercado japonês, em 82, com o FM7, que era muito parecido com o computador que a gente já falou no episódio dos Estados Unidos, que foi o famoso Coco, o TRS Color. Como o Color Computer. Tinha dois 6809E, que era o CPU principal, e outro que controlava os gráficos. Né? Usava uma CPU para controlar os gráficos, gerar os gráficos. Para poder chegar Curioso. a 640 por 200, com 8 cores, porque era o que a concorrência tinha. A concorrência toda tinha 640 por 200. E era inclusive a resolução padrão máxima do VGA, né? Do CGA da época. 640 por 200. O modelo original vinha com 64K de RAM, 40 de ROM, vinha com o nosso velho conhecido AY38910. O sistema operacional para os conhecidos de Coco era o S9. Lembrar que o S9 a gente não comentou, e dali foi derivado e hoje em dia ele é usado como sistema operacional para arquiteturas embarcadas. A gente vai voltar quando falar mais de sistemas operacionais, um episódio mais à frente. A gente vai comentar um pouquinho sobre o S9, que ele até hoje não é usado. Você podia colocar um disco, você podia colocar um HD, 10 ou de 20 MB. Você podia usar, tinha um basic dele, mas você podia usar o S9 ou você podia usar o Flex. Flex, os Coco Lovers conhecem, que é um DOS muito parecido com um CPM para o 68XX, 09, etc e tal. A Fujitsu vendia o monitor dela, acabou criando uma linha, né? Tem aí um heritage dele. O FM1007 apareceu depois como sucessor, aproveitando todas as vantagens do desenvolvimento da microeletrônica na época. Era igualzinho, mas simplesmente aproveitou essas coisas todas para poder diminuir o preço. Não era um micro barato, o FM7. E olha que o FM7 ele usava um estilo de carcaça, né, de gabinete mais pessoal, com teclado junto à CPU. Não tinha nenhuma extravagância, talvez só flop embutido. Ele tinha flop embutido ou só nos últimos modelos? Não, nos últimos modelos que vinha flop embutido, mas aí você colocava o detalhe do FM1007, que você também podia rodar coisas como P-System da UCSD, que foi um sistema operacional todo programado e feito para ser usado em Pascal. O sistema todo feito em Pascal? O CSD era Pascal. O CSD tinha um Pascal, conversão UCSD Pascal. Isso. Interessantíssimo isso. É interessantíssimo ver esse código, ter acesso a esse código-fonte. Se você colocasse uma expansão de Z80, né, um cartão de expansão, você tinha lá o seu CPM velho de guerra e conhecido. Outro micro marcante foi o 77AV, que é de 85. É interessante que a Fujitsu entrou no consórcio MSX, mas ela continuou produzindo micros dela também. Em resumo, ao contrário da Sharp e da NEC, ela jogava nos dois times. No próprio dela e ainda no consórcio do MSX. Provavelmente por ser dois micros de preços diferentes, ele não havia talvez uma competição direta. Não, essa fosse a desculpa, ele não compete diretamente com o MSX. O AV, o primeiro detalhe interessante dele é que o teclado era sem fio, era conectado à CPU via infravermelho. Ele podia fazer 640 por 200 em duas cores, ou, o que é muito mais bacana para jogo, 320 por 200 com 4.096 cores. Pô, com certeza. Não precisa de resolução, precisa de cor. Em vídeo rápido. Né, entendeu? 3 canais FM, 3 canais PSG. Saída analógica RGB. Afinal de contas, o AV era de áudio e vídeo. Saída TTL, também RGB. Você tinha drive de 3,5 DD embutido na carcaça. O ano dele, 1985, ele. Isso. O 3,5 já tinha surgido, o 3,5 surge no final de 83. O AV1 tinha um disco e o AV2 tinha 2 discos, 3,5. Né? 4 portas de expansão, 2 portas de joystick. Não era também nenhum micro barato, mas talvez o mais interessante é que deu origem a um monstrinho chamado FM Town. O monstrinho, né? Também conceitualmente falando, já que o FM Town ele é bem diferente em termos de componentes, mas o conceito do AV é parecido. Ele tinha um modo multipage, você podia definir 2 telas de 460 por 200 com 8 cores cada, ou 6 telas de monocromática e 640 por 200. Você chaveava entre essas telas? Isso. Esquema de páginas virtuais. O VDP da MSX2 tem uma coisa semelhante. É muito útil para programação. Para jogo, então, mas é muito prático isso. Falando em jogo, uma coisa engraçada é que apesar desse micro também nunca ter saído do Japão,
e de certa forma influenciou o seu, vamos dizer, o seu pai americano, TR-80 Color. Quando a Sierra fez o contrato com a Game Art e a Falcon para trazer jogos para vários micros, trouxe o jogo para PC, para outras plataformas que ela portou também jogos pro TR-80 Color. Obviamente que ela pegou de um micro que é muito parecido. Só que aí tá um detalhe. Alguns jogos só rodavam no Coco 3 porque o Fujitsu era bem mais avançado que o Coco 1 e 2. E se duvidar até que o Coco 3. Então, eles eram jogos high profile no TR-80 Color. O contrário, pelo que eu fiquei sabendo, era totalmente compatível os jogos do Coco 1, 2 e 3 nele. Ele rodava tudo numa boa. Ah, interessante isso. Retrocompatibilidade sempre é interessante. O nosso ouvinte esperto já notou isso, mas pro nosso ouvinte que também está chegando agora, ou então se perdeu no meio das nossas divagações sobre o universo japonês e coisas do gênero, todos esses 3 grandes micros que nós comentamos, a linha Sharp X1/MZ, o NEC PC88 e o Fujitsu FM, eles tinham em comum uma arquitetura muito parecida com o que nós vamos ver no MSX. Ou seja, sim, você utilizar processadores específicos para cuidar de áreas como áudio e vídeo, tirando isso das costas do processador principal. Quais são as vantagens disso? Primeiro, você conseguia muito mais potencial gráfico dos seus micros do que os seus concorrentes ocidentais. Com certeza. Segundo, você conseguia esperar a CPU para fazer aquilo que ela sabe fazer direito, que é processamento de dados. Números, dados, sim, né? Por isso até que micros de 8 bits, né, com chips de 8 bits, conseguiam alcançar resoluções que nenhum outro micro de 8 bits fora do Japão chegou perto de alcançar. Ou se alcançou, precisou de um chip de 16 bits por perto. E mais uma coisa também, questão de custos. Você tinha, a tua empresa terceirizava a produção e você conseguia comprar componentes de outros fabricantes e conseguia customizar. Facilitava também, mais uma coisa, facilitava a vida de desenvolvedor. O cara que desenvolvia pro som, pro AY 38910, o som não havia diferença. O cara desenvolvia pro PSG, pro AY 38910, e o cara pegava esse mesmo síntese de som de um jogo, o cara simplesmente pegava e botava no outro. E trazia uma grande vantagem, porque eram mesmos chips de som usados em micros diferentes. Facilitava também questões de portabilidade. Só uma coisa que queria acrescentar, que a gente esqueceu a citar, vou citar rapidamente o MSX, mas que essas máquinas acabaram adotando. No Japão, como um país oriental com a sua língua, o japonês, ele tem caracteres hiragana, katakana, o romanji, que é o nosso alfabeto, e o kanji, que é de origem chinesa. É um alfabeto que tem mais de 2.000, 3.000 caracteres, no caso do kanji. Não. E é bem diferente, tem que usar modo gráfico e tudo mais. O MSX ele foi a primeira máquina a usar teclados e ROM com caracteres desses japoneses. Kanji. Tem o que a gente chama em termos de MSX, que é uma kanji ROM. Só que depois ele foi adotado em outras máquinas. O PC88, por exemplo, o teclado dele já tem também, já nessas versões mais novas, no FA, FE, MK2, já tem também caracteres com esse tipo de linguagem para os micros japoneses. Ou seja, eles conseguiram fazer uma tabela ASCII própria, por causa do idioma deles. A parte assim curiosa, que do tipo, apesar de ter esses caracteres, o BASIC ainda continua com a linguagem em inglês. Então até chega a ser paradoxal você escrever os comandos em inglês e tendo um alfabeto em japonês. O japonês usa o alfabeto com kanji, com hiragana e katakana. Vamos encerrar, né? Acho que a gente pode encerrar esse episódio pela tem outra coisa também a falar. Não vamos encerrar agora. O João lembrou de mais uma coisa. O SCART japonês. O padrão SCART japonês. É um padrão de conexão para vídeo. Diziam o SCART europeu, o SCART japonês. Não me lembro a pinagem. Eu sei que eu conheço um pouquinho mais do SCART europeu. Ele conectou grandão de 21 pinos, mas o SCART japonês eu não estou lembrando de depois vamos pesquisar melhor justamente sobre essa particularidade para ver se ele tem alguma coisa em comum. Mas o fato do Japão ter usado um padrão parecido com o do europeu também chega a ser muito curioso. Porque o conector SCART foi usado principalmente em micros europeus, mas não todos, porque era um conector grande, né? E japonês, pelo menos de todos os micros japoneses, poucos que eu tive contato, não me lembro de ter visto um com SCART japonês. Embora eu lembre vagamente como é que é. Então, senhores, acho que volta pela Ásia, tá bom, né? Agora... certamente que não chegamos nem próximos de esgotar o assunto. Com certeza. Né? Particularmente um assunto que desse lado do mundo é pouco explorado e pouco conhecido. Né? Embora os micros japoneses de 8 bits eram
absolutamente fantástico sobre qualquer aspecto que você visse. E, de certa maneira, é uma pena que eles tenham saído do Japão, mas esperamos que vocês tenham gostado, né, dessa pequena passagem e esperamos que tenha estimulado vocês a procurar. De repente você tem lá aquele mico ali perdido, ou outro com a vontade de conhecer um pouco mais, etc e tal. Então é isso, senhores. Finito. Senhoras e senhores, todos que nos ouviram, Snatchers, humanos, alienígenas, obrigado pela sua audição. Faltou quem? Faltou os Na'vi, né? Os Na'vi. Agradecemos os bacterianos também. Com certeza, os bacterianos. Já estávamos esquecendo. Mandar um abraço para eles. Mandar um abraço para os bacterianos, né? Agradecendo a sua audição. Nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos estar um pouco mais soltos do que o de costume. A gente vai falar de MSX. Então se prepare para ter um episódio de 15 partes. Então, sou Ricardo Pinheiro. Obrigado. Nos vemos no próximo. Até mais. Eu sou o João Cláudio Fidelis. Eu gostaria que vocês continuassem nos escutando e até o próximo episódio. Eu sou o César Cardoso. Mais uma vez, enviem os seus e-mails. A gente vai ler. A gente, na medida do possível, vai responder. E segura a gente no próximo episódio. Até. Começando mais uma sessão de e-mails, comentários, tweetadas e coisas do tipo. Tivemos mais alguns comentários, né, César? Pois é, né? Aos poucos a gente tá conseguindo atrair uma galera que comenta. A gente é um podcast muito jovem ainda, mas eu tô gostando muito do nível dos comentários. Tem coisas muito legais que estão aparecendo e que eu acho que vale a pena a gente citar, inclusive com e-mail de gente importante, né? Pois é, a gente tá caindo nas graças de algumas pessoas importantes, conhecidas daí da podosfera. Como bom tímido, eu fico sem graça ao receber elogio. Bom, como todo mundo nesse podcast é tímido, embora ser tímido não seja, né, uma coisa obrigatória para fazer parte do Retrocomputaria, vocês entendam aí que a gente fica meio sem graça com os elogios que a gente recebe. A gente gosta, mas como bons tímidos, ficamos sem graça. Mas que bom que o pessoal tá gostando, né? Acho que a gente pode aproveitar e comentar também do BGM, né? Tem alguns comentários a respeito do BGM. Ah, do BGM. Vamos logo fazer um pacote. Exatamente. E teve uma coisa interessante. Teve uma sugestão de um nome novo pro Retrocomputaria Especial BGM. Me sugeriram o Serial 101, que eu infelizmente não sei o nome dele, mas ele sugeriu um nome interessante. Sugeriu Retro Hits. É uma coisa a se pensar, né? Eu também achei bem bacana. Eu acho que ficou um nome original, né? Então, é bem possível que a partir dos próximos a gente já rebatize para Retro Hits e fica o Retrocomputaria e o Retro Hits saindo. Assim, acho que dos BGMs, né? O primeiro BGM, que foi as músicas do J-War, tem um comentário do Samuel Varela, né? O maior comentador de podcast do Brasil, que elogiou... Quiçá do mundo, né? Eu não conheço nenhum podcast que ele não tenha comentado. Elogiou as músicas, gostou, né? No BGM, no primeiro deles, que foi as músicas do J-War. No segundo BGM, a gente tem o nosso segundo comentador, que é o Edgar. O Edgar é de Uberlândia, Minas, e tem sido uma pessoa... Berlândia. Um grande amigo nosso, inclusive, estudou na Universidade Federal de Uberlândia, está voltando para lá para fazer o seu doutorado. Um abraço ao nosso amigo Spy. 2 abraços ao Spy. Grande figura, grande cabra. O único homem que consegue andar em São Paulo num calor infernal de sobretudo, coturno, calça jeans por dentro do coturno e óculos escuros. Enfim, é o Spy, né? Você olha de longe e você sabe, é o Spy. E ele consegue ser aquele que todo lugar que ele vai, alguém aparece e diz que conhece ele. O Edgar elogiou, gostou muito da boa qualidade da edição, que a gente está mandando muito bem. E dizer para ele, Edgar, muito obrigado pelo elogio, que eu vou te contar uma coisa, dá um trabalho dos infernos a edição. Vou confessar uma coisa que pouco... Se o pessoal colaborasse, tipo, né, essas coisas como bits de um lado, operadoras do outro... microfones, resolvessem colaborar com operadores, colaborar com os microfones, colaborar com os bits que estão passando, o nosso trabalho seria muito mais fácil. Como de vez em quando eles entram em TPM e um não conversa com o outro, a gente já viu o que acontece. Dá muitas vezes para acertar, cortar. Depois que a gente ouve a nossa voz gravada, que a gente percebe quanto a gente gagueja, quanto a gente volta e atropela. Mas estamos melhorando. Com a prática a gente está melhorando. Que bom, obrigado por estar gostando da nossa edição. Ele está sempre comentando no Twitter também.
Ele tá sempre falando que vai baixar. Opa, tô curioso, quero ver como é que vai ser esse episódio. Sempre comenta, sempre manda alguma mensagem. Obrigado, Edgar, tem sido uma pessoa que tem participado, comentando também. Tem sido talvez o nosso maior comentador. Tem mais pessoa que é mais parecido, e obrigado pelos desejos pra gente, muito sucesso. Continua assim que um dia a gente chama você pra participar, pra gravar um com a gente. Aliás, a gente já pode falar que, né, vamos ter surpresa no ramo de convidados? Sim, sim. Além do que o Quarto Elemento, ao qual a gente não cita o nome, ele outro dia resmungou com isso, disse que iria gravar com a gente, falou, não, tem um episódio, esse episódio eu gravo com vocês. Eu virei pra ele e respondi, a gente já gravou, perdeu, ficou pra trás. Além disso, eu só acredito ouvindo. Eu só acredito ele gravando. Eu só acredito ouvindo, César. Eu não vou acreditar, não vai acontecer um momento desse. Eu tenho medo de 2012 ser antecipado num momento desse. Os mais vai ser antecipado. Os mais errarem a previsão por 2 anos e alguns meses e o mundo rachar no meio. A gente está vendo mais uma pessoa, um amigo nosso, que ele tem participado aí, ouviu, é uma pessoa da época também, ofereceu ajuda e quer participar, e como uma pessoa que nós conhecemos, tem muita amizade, a gente está vendo a possibilidade dele passar a ser o Quarto Elemento e o atual Quarto Elemento virar a Mila Jovovich, né, o Quinto Elemento. Bom, eu acho que entre o Quinto Elemento e a Mila Jovovich, ganha de lavada. De olhos fechados com uma perna nas costas. Isso. Ela com certeza é muito mais agradável à vista do que o Quarto Elemento. Então é possível que a gente em breve, a partir de um episódio no futuro, a gente venha a ter mais uma pessoa de vez em quando participando das gravações. Além dos já habituais participantes, nós dois mais o João, é capaz dessa pessoa também participar. A gente não vai divulgar ainda o nome dele, que a gente ainda vai conversar com ele, explicar, ver a possibilidade e acertar isso aí, porque, como eu já falei, nós 3 somos pessoas enroladas. E se nós incorporarmos uma quarta pessoa nas gravações, a gente vai aumentar ainda o nível de enrolação. Então a gente vai ter que acertar isso aí, mas em breve é possível que a gente vai ter mais uma pessoa participando na mesa. Mais um para falar. Para os episódios ainda do BGM3, pintou alguns comentários, né? As pessoas elogiaram, a gente comentou, achou muito bacana, por conta de ter saído o BGM3 com música clássica, que é uma proposta um pouco diferente. Eu literalmente peguei o Grades in Classic 1, montei, taquei, e teve gente que gostou, achou interessante, uma coisa um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Tem o Anônimo que comentou algumas questões do som, deu sugestões, da questão do chiptune, né, da trilha sonora, é tudo questão de acerto. A gente vai acertando o áudio, vai fazendo alguns acertos e melhorando aos pouquinhos. Como digo, esse podcast está sendo um episódio que a gente está aprendendo a editar enquanto grava. Então, com certeza, no futuro a gente irá ouvir o episódio 0, o episódio 1 e vai ver, poderia ter estado melhor. Poderíamos ter melhorado nisso, melhorado naquilo, na edição, mas, como alguns já perceberam, a gente já começou a colocar algumas gracinhas no áudio, alguma brincadeirinha, uns efeitos. Não sei quem percebeu, não lembro se a gente comentou na sessão... A gente comentou do Alan Sugar na sessão de e-mails do episódio 2, César? Você lembra? A gente falou do Alan Sugar no episódio 2, parte B. Mas acho que ninguém percebeu que... Depois que o César comentou sobre o Alan Sugar, a gente tomou o cuidado de catar o áudio do Alan Sugar demitindo alguém no Aprendiz Inglês. Então aquela voz que vocês ouviram, You Are Fired, é exatamente ele. Nós tomamos esse cuidado. Uma forma de a gente também entreter as pessoas. Até porque muita gente certamente só passou a saber que o Alan Sugar fez o Aprendiz Inglês com o nosso podcast. Ah, com certeza. Não é uma coisa muito comum. As pessoas certamente sabem do Donald Trump, as pessoas certamente sabem do Roberto Justo, algumas agora sabem do João Dória Jr., mas não é todo mundo que sabe que o Alan Sugar fez o Aprendiz Inglês. Também demitiu. Mais uma vez, continuando de alguns episódios, no episódio 2, parte B, que a gente está falando de Europa, o Edgar comentou, disse que ficou muito legal, falou que a conversa foi uma conversa entre amigos, com um papo muito gostoso, muito bom, que a gente gostou, que a gente dosa muito bem o conteúdo, elogiou isso, obrigado pelo comentário. Tem o Éder Souza também comentou, gostou muito do episódio 2B, fez algumas pesquisas e passou alguns links pra gente. A gente depois vai divulgar, que ele passou um link sobre Forte, a linguagem de programação, que a gente comentou do Jupyter Ace. Ele me passou um link sobre Forte, passou também um link sobre o emulador dos computadores das naves Apollo,
que está hospedado inclusive num site conhecido do pessoal da comunidade Linux, principalmente do pessoal antigo, em biblio.org, está hospedado lá, e comentou do Retrobits, que o Retrobits é meio que uma fonte de inspiração pra gente. Eu, particularmente, espero um dia conseguir conversar com Yo Evans, que é o cara que faz o Retrobits. A gente, inclusive, citou as entrevistas que ele fez com o Chuck Peddle, que, mais uma vez, se você não ouviu, você deveria ouvir, que estão absolutamente sensacionais. Ainda tivemos alguns comentários no Twitter do Jonathan Fontoura, que elogiou as músicas. O Edgar, novamente, que comentou da curiosidade sobre o episódio da Ásia. Pela altura que está ouvindo isso, já ouviu, já saciou a curiosidade dele. Espero que tenha gostado. Léo Lopes, do Radiofobia, que pediu desculpa, comentou que tá baixando, tá atrasado, que não estava ouvindo, que, tem que recuperar o atraso. Também ofereceu ajuda pra gente, mais uma vez, obrigado. Saiu alguma notícia no Linux em Brasil, no BR Linux. Obrigado, Augusto Campos, que sempre que eu mando alguma coisa ele divulga. Mesmo que não esteja diretamente relacionado ao Linux, o Augusto sempre bota uma notícia, comenta. Alguns comentaram, sempre que sai num site não especializado, alguém comenta, faz aquelas lembranças de passado. Eu tinha um micro, eu tinha aquilo, legal. Pena que não tem mais, mas eu tinha aquilo. Teve um que falou, bem apropriadamente com o apelido dele, o Sartre, Jean-Paul Sartre, o pensador. Falou, voltar ao passado é até bom, mas cuidado com efeitos colaterais, como por exemplo depressão, causada pela constatação de que o tempo passou, estamos mais velhos e construímos pouco. Você tá deprimido por fazer o podcast, César? Não. Nem eu. Pelo contrário, tem muita gente que tem essa coisa, vamos voltar, aí fica deprimido, até porque hoje em dia se perdeu muito do que a gente fazia nos anos 80. Mas eu acho que também é uma maneira da gente passar, e particularmente passar pra galera mais jovem, por de onde surgiu isso tudo que eles têm hoje em dia. Certamente hoje quem tem 15 anos, 16 anos, já viu o mundo nascer com isso. Aí a gente tenta puxar dizendo que não, que toda vez que a gente fala de passado, a gente corre sempre esse risco, né, de ficar deprimido, de ver que o tempo passou, de ver que as coisas mudaram muito, de que coisas que se faziam nos anos 80 hoje em dia é até desestimulado, mas também a gente mostra, não surgiram as coisas do nada, pelo contrário, a gente teve uma efervescência, uma sopa ali primordial que permitiu surgir isso tudo que a gente tem hoje em dia. Que é interessante também mostrar que as plataformas podem estar comercialmente mortas, mas elas estão muito vivas com desenvolvimento, com criações e com ideias e gente produzindo. Daí é na sessão de notícias, né? Não é falar de notícias do passado. A gente não está abrindo uma revista de 20 anos atrás, comentando e lendo coisas que foram no passado. A gente está lendo coisas que estão acontecendo agora. E trazendo aí, mostrando que essa efervescência, coisas como o César falou, que eram do passado, que hoje em dia não são mais considerados, como a gente fez muito de pegar uma listagem, programar em Basic, aprender a programar, exercitar, que mesmo que a gente não exercite mais a programação hoje em dia, mas isso foi importante pra gente, inclusive pra nossa formação. Não é uma prática muito comum atual, mas é interessante ver que há continuidade, mesmo que alguns não estejam falando, não estejam fazendo, a coisa mudou muito, né? O Edgar comentou isso uma vez, falou, é muito bom ver, falar da internet, falar desse período da informática muito antes da era Orkut e MSN. O professor Pierluigi Piazzi, que é um referencial para todos os usuários de MSX, quem não leu os livros da editora Aleph, eu tive a oportunidade de conversar com o Piazzi pessoalmente e virar para ele dizer que ele foi uma das muitas inspirações que eu tive para ser professor. E ele me pediu desculpas por isso. E ele falou que ele critica um pouco dessa era agora, porque ele diz que a humanidade voltou para os hieróglifos. O desenho voltou para o hieróglifo, saiu um pouco do que era. Tudo bem, uma evolução. Mas o pessoal perdeu um pouco do raciocínio analítico, do raciocínio lógico, da coisa que nós desenvolvemos nos anos 80. Um período tão rico, né? Um período tão rico, vale a pena falar. Não só falar e continuar falando do que foi pra falar do que é. Então não se preocupe que ninguém é deprimido. A gente usa, gosta da plataforma. A gente falou no episódio 0 que a gente tem em termos de máquina, em que nós temos em termos de arquitetura, mas a gente também trabalha com PC, tem micro, usamos aí. Só que a gente tem um carinho especial por essas máquinas, tem um carinho muito especial pela retrocomputação em si. Tem um carinho muito especial, não que a gente vá parar e olhar o passado, o tempo passou, nós estamos mais velhos, nós estamos com o cabelo branco, e não sei o que, nós não fizemos tanto, a gente não entrou na crise dos 40,
A gente está longe ainda da crise dos 40. E mesmo que crise dos 40 passou longe, porque a gente não tem isso. Não vamos parar e olhar para o passado. A gente está olhando para o futuro, mas comentando coisas do passado, que é muito bom. Trazendo coisas do passado e trazendo também coisas que estão acontecendo agora. E tem muita coisa ainda sendo feita. Certamente a gente ainda vai surpreender com episódios que fogem ao padrão que a gente montou, né? Ou inclusive já está engatilhado aqui, né, Ricardo? Daqui a alguns BGMs, né, a gente vai entrar e entrar com desses episódios que a gente não fala de passado, a gente fala de presente, mas com olhar no passado. Exatamente. Último dos comentários, para depois ler os e-mails, tem do David Dalben, que ele comentou, falou, gostou, ficou com pena que o podcast é quinzenal, mas ele entende que as nossas possibilidades, comentou da sua origem na informática, passou pelo CPM, começou antes de mim, da gente, ele começou em 84, deu aula em cursinho com CP200, quando falar de jogos ele lembrou de um desenvolvedor que eu não conhecia, não lembrava o nome, do Chris Christopherson, cara muito bem com gráficos, e sugeriu fazer um episódio sobre Prológica. Aí eu até comentei pra ele, falei, a gente quer fazer sobre Prológica, sobre microdigital, a gente quer fazer isso, não esquecemos disso. Mas é como já falamos uma vez, a gente tem tanto assunto pra falar, se a gente for falar todos, a gente tem assunto com uns 4 ou 5 anos de podcast fácil. A gente vai chegar lá, é a nossa intenção. A gente não chegou nem ao primeiro ano ainda. Pois é, a gente tá gravando por agora o comentário do episódio 3, a gente não chegou nem ao primeiro ano, a gente vai chegar lá. Aguarde e confie. Dos e-mails, eu queria ler um e-mail de uma das pessoas ilustres que nos ouvem, tem ouvido, participado, Falcão Azul, que não tem o Bionicão. Esse Falcão Azul não está acompanhado pelo Bionicão. Ele é do podcast do site Mona Lisa de Pijamas, é do Monacast. Ele ouviu, elogiou, comentou que também é das antigas, usou Apple II, teve um Apple II GS, não sei se ele ainda tem, só por isso já é impressionante, interessante. Hoje em dia ele tem uma empresa de programação que ele começou graças à programação no Apple II, do GS, mais um cara que veio da época, que acabou manjando pro lado da programação e hoje em dia desenvolve, trabalhando com desenvolvimento. E ele já se convidou para quando a gente fizer episódio sobre o Apple II, se a gente tiver fazendo a intenção, olha, a gente tem a intenção de fazer de Apple II e a gente vai precisar de gente especialista em Apple II. Então eu acho que a gente pode deixar aqui de antemão, a Falcão Azul, prende o Bionicão, a gente vai falar contigo, quando a gente for gravar de Apple II, um específico de Apple II, você é nosso convidado. Além dele, a gente teve ainda por e-mail o César, não o César Cardoso, mas o César Gimenez, que elogiou também, teve uma passagem pela época, comenta que se arrepende de ter doado um TK-85 que ele tinha, está gostando também do podcast. Então, a todos que têm ouvido, têm comentado, gente, muito obrigado. A gente está tentando fazer, a gente conseguiu bater, outro dia a gente estava olhando a nossa audiência, né, César? Pois é, 3 pessoas caindo, né, da cadeira, cada uma na sua casa. Pois é, a gente recebeu um e-mail do pessoal lá da Combo, dos Headmasters da Combo Podcasts. Um abraço ao Vinícius, Kevin, Thiago Andrade. E a gente tá batendo audiência de quase 2.000 podcasts por download. Isso fez a gente cair da cadeira de susto. E no nosso feed separado do Mívio, a gente tá tendo uma audiência, acho que em torno de 400 a 500 downloads. Cara, pra um podcast que tá tão novinho, a gente começou a sair em janeiro, estamos em março. Tamo bem pra caramba. É, nós estamos já saindo de março, entrando em abril. Cara, 2.500 downloads... Eu tô assim impressionado, sem contar os meus alunos, que às vezes têm ouvido, comentaram, oi professor, tô baixando, vou ouvir, gostei professor, bem bacana, tudo. Pô, fantástico, que bom que vocês estão gostando, estão baixando, eu sei que pouquíssima gente comenta em comparação a quantos estão baixando, mas a todos que estão baixando, muito obrigado. Se tiver uma coisa que tiver ruim, se tiver um comentário, uma sugestão, uma coisa para melhorar, a gente agradece. Está tentando fazer e melhorar aos pouquinhos. Esperamos que a gente chegue a um nível que seja melhor do que o anterior. Cada um que a gente já consiga subir e chegar melhor do que o anterior. E que certamente esperamos que a gente consiga fazer com que cada podcast seja melhor que o anterior e pior que o próximo. Exatamente. Inclusive das nossas piadinhas também. A gente promete um dia fazer piadas engraçadas.
Pois é, a gente treinando na frente do espelho, gente. Vocês não sabem, a gente fica na frente do espelho treinando piada. Um dia a gente vai conseguir fazer piadas engraçadas. É quem sabe, assim, a gente vai, quem sabe, aparecer lá no Radiofobia, fazer umas piadinhas junto com o Léo, com o Kessa. Quem sabe a gente vai parar lá no Radiofobia. Pois é, né? Esse é o objetivo né, o sonho de consumo de todo podcast. Engraçado, né? Chegar no Radiofobia e contar a piada pra todo mundo achar engraçado. Pois é. Enfim. Tá bom de e-mails? Bom de comentários? Pois é, né? Eu acho que todo mundo já tá cansado de ouvir, né? De nos ouvir comentando e-mail e comentário, né? Então tá, gente. Brigadão. Voltamos pro episódio 4. Daqui a 2 semanas vocês vão estar ouvindo um episódio que vai estar falando da nossa paixão retraída, ou não tão retraída, que é o MSX. Espero que vocês gostem. Continuem ouvindo, continuem gostando, continuem opinando, retrocomputaria@gmail.com, comentem nos blogs, mandem mensagem pelo Twitter, até mais. Daqui a 2 semanas a gente volta com um podcast em que a gente teve que segurar a nossa onda. Eu particularmente acho que o resultado ficou muito bom. A gente conseguiu fazer um bom podcast de 3 pessoas que gostam de MSX sem parecer fanboy. Mas vamos ver o que cada um de vocês acha, né? E tem um BGM semana que vem. Nos encontramos no BGM 5, que vocês vão estar ouvindo na semana que vem, e depois episódio 4, parte A, sobre MSX. Então é isso, pessoal. Brigadão, até. Aquele abraço, até a próxima.